Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Crisólito e o apóstolo Mateus, parte 2. O sétimo mês, Etanim. Parte 2. O calendário usado aqui no Ocidente não é bíblico nem cósmico, é pagão. O calendário bíblico é o cósmico. O sétimo mês é Etanim e é o aniversário do Senhor Jesus. Agora não vamos explicar muito detalhadamente, mas podemos fazer as contas. Dizem Lucas que Zacarias era da 8ª classe, da classe de Abias. Houve 24 turnos sacerdotais. Isso significa que o 8º turno era o 4º mês, e naquele mês, os meses começam em Abib Nisan, isto é, o que é chamado de março ou abril de acordo com a chamada Semana Santa. Zacarias deixou seu turno e Isabel imediatamente engravidou. Então, você conta esses 4 meses, e então você conta os 6 meses da gravidez de Isabel, e nos 6 meses de Isabel Maria fica grávida, e você conta os 9 meses da gravidez de Maria e a época do mês do nascimento do Senhor Jesus é então obtido. Também Johann Kepler, que foi um grande cientista cristão e que descobriu as órbitas elípticas dos planetas, também descobriu que naquela época, na época de Cristo, haviam ocorrido 3 conjunções do planeta Júpiter com o planeta Saturno, e que eles eram vistos como uma única estrela do ângulo de Belém, e essas 3 aparições coincidem. As 3 aparições desta conjunção coincidem com as 3 vezes em que a estrela foi vista. 1. Lá no Oriente quando os mágicos a viram. 2. Quando a viram em Jerusalém. E 3. Quando viram diretamente sobre Belém, onde o Senhor Jesus estava. E coincide perfeitamente com o sétimo mês, o mês de Etanim. A escritura coincide com a cosmologia. Características do crisoberil. Portanto, esta pedra, agora vamos entrar nos detalhes da pedra, pertence a uma família de pedras. Vou dizer que são as pedras e mostrar algumas das pedras que estão relacionadas à crisólita. As pedras relacionadas são: magnetita. Magnetite é uma pedra que tem a propriedade de magnetismo e foi usada pelos chineses para a bússola. As chamadas espinelas, que foram as 3 primeiras que viram na segunda fotografia. Crisolite, ou crisoberilos, a olivina, que tem esse nome de olivina como azeite porque tem a cor de azeite, é uma pedra muito bonita. A olivina é meio verde. As olivinas têm aquela cor como se fosse um verde gorduroso que é preciso olhar para entender a que se refere. A olivina também é frequentemente chamada de peridoto, anteriormente conhecido como uma espécie de topázio. São eles: crisoberil, crisólita, olivina, peridoto, pedras da mesma família e da mesma composição química, só a crisólita tem essa cor dourada, os outros têm outras cores, mas estão todos relacionados. A fórmula química é a mesma, a cor só é devida porque algumas das peças têm cromo, outra tem vanádio, outra tem ferro e outra tem magnésio. Isto dá a eles cores diferentes, mas a fórmula básica de todos é a mesma. Magnetitas, espinelas, crisoberil, olivinas, peridotos. Alexandrita é uma pedra que foi chamada de Alexandrita porque foi descoberta no dia do nascimento do César Alexandre II nos Montes Urais, e a pedra tinha as cores da bandeira da Rússia czarista da época, então eles chamaram a pedra de Alexandrita. Mas quando você ouve falar daquela pedra, Alexandrita, é uma das crisólitas, são nomes diferentes para a mesma pedra. Existem outras pedras chamadas olho de gato, é uma pedra que tem a característica de olho de gato. Você sabe que o olho do gato tem, portanto, uma pupila listrada horizontal. Você vê? Uma pupila listrada horizontal, e a luz circula de um lado para o outro, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. A luz na crisólita produz o efeito de um olho de gato, e a luz circula da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, como dizer, de leste a oeste, de oeste a leste. Essa pedra tem aquela característica distintiva, o que se chama o fenômeno do olho do gato, que significa
Mobilidade da luz. A luz nesta pedra não é estática, mas móvel. A luz vai de um lado para o outro como quando você vê os olhos do gato à noite, tem algo misterioso. Isto produz esta pedra, é devido a canais paralelos ao eixo central, como alguns tipos de agulhas, como pequenas agulhas que são como pequenos tubos que a pedra tem em seu interior. Então isto faz com que a luz tenha aquele movimento de olho de gato. Tudo isso coincide com outros detalhes da Bíblia, e também coincide, como veremos, com Mateus. Outras características da crisólita. Vamos ver outros detalhes sobre esta pedra. A fórmula da pedra é alumínio, 2, oxigênio, 4, berílio. 1 átomo de berílio, por 4 de oxigênio, por 2 de alumínio. Esta é a fórmula básica da crisólita, do crisoberil em geral. Esta pedra é uma pedra magmática. O que significa uma pedra magmática? Existem pedras que são sedimentares, que se formam principalmente na superfície porque são carregadas pelas correntes, pelos rios, mas há outras pedras que são ígneas, ou seja, são formadas em magma, sob a terra com grande calor e grande pressão. Crisólita, pedra magmática. Essa pedra, a crisólita, tem essa característica, é uma pedra magmática, que não se forma na superfície, nem perto da superfície, mas se forma nas profundidades do calor e da pressão, é onde esta pedra é formada e tornada translúcida. Crisólita, alta densidade. É uma pedra translúcida, é uma pedra brilhante, preciosa, e é preciosa porque suportou muito calor e muita pressão e muita humilhação porque está enfiada lá no fundo, bem no fundo. Os crisólitos verdadeiros diferem dos crisólitos falsos, porque quando você pega um crisólito verdadeiro e o coloca no bromofórmio, o crisólito verdadeiro, devido à densidade, vai para as profundezas. Por outro lado, as falsas crisólitas são menos densas e permanecem flutuando no bromofórmio. As falsas crisólitas não vão para as profundezas, mas permanecem na superfície, permanecem flutuando. Por outro lado, o crisólito legítimo é uma pedra das profundezas, ele se forma nas profundezas e tem uma densidade que o carrega para o fundo quando testado para bromofórmio. Crisólita, o ferro representa a autoridade. A cor da crisólita, aquela cor dourada que a crisólita tem, deve-se a vestígios de ferro. Você sabe que na Bíblia, como vimos da última vez. O ferro representa a autoridade. O ouro representa a natureza divina. A prata representa a redenção. O bronze representa o julgamento. O Senhor disse que aquele que vencer, daria autoridade sobre as nações e as governaria com vara de ferro, de ferro. A barra de ferro representa a autoridade. Autoridade como resultado de submissão. O que dá cor à crisólita é o ferro, é uma pedra que se forma nas profundezas, e é uma pedra que reflete a cor que reflete por causa do ferro. Representa uma pessoa que se submeteu ao Senhor, como se diz de Mateus. Mateus deixa as riquezas. Mateus deixou tudo. Mateus era da classe alta, é mais fácil, diz o Senhor, um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino, mas para Deus não é impossível, que um pobre deixe pouco do material é fácil, por outro lado, é mais difícil para um rico entrar no reino, e Mateus era um homem rico, o Senhor escolheu um homem rico entre os apóstolos. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo do crisólito, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.